Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós, Deus continue abençoando a todos em Cristo Jesus. Eu quero desejar a você um ótimo sábado na presença do nosso Deus, um sábado abençoado, um sábado cheio das bênçãos do Senhor e proteção e saúde e prosperidade. Eu quero pedir a você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, que não deixe de se inscrever, nos ajude no crescimento do canal, ativando também o sininho para que você possa receber as nossas notificações. O seu like é muito importante para nós. Olha só, quando você deixa o like, outras pessoas acabam também recebendo esse vídeo, essa devocional, esta mensagem. Então, através do teu joia, através do teu like, vidas podem ser salvas, vidas podem mudar, vidas podem ser transformadas por causa do teu joia. O seu comentário aqui é muito importante para mim, tá certo? E também compartilhe após o vídeo, continue aqui conosco, após o vídeo não deixe de compartilhar. Eu quero dar continuidade aqui à nossa série A Queda e a Redenção. Hoje eu quero falar sobre a justificação. O que é ela? O que ela fez com nós? A justificação é tremenda na nossa vida. Está baseada aqui no texto, a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, e o versículo 1 que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é poder meditar e entender nesta palavra, de que nós fomos justificados pela fé e temos paz com Deus. Oh, glória a Deus! Porque Tiago 4, versículo 4, fala que todos aqueles que amam o mundo constituem-se inimigo de Deus. E Deus, pela sua vontade, pelo seu trono divino, foi ali que foi executada a justificação. Se deu ali a audiência. E eu glorifico a Deus, porque através do nosso Senhor Jesus, nós temos paz com Deus. Meus irmãos, o que é justificação? Eu vou ler aqui para você a terminologia de justificação. Então, segundo o pastor Claudionor, Claudionor de Andrade, então ele fala que justificação é o ato de declarar justo. É ato de declarar justo. Mas olha só, a justificação é mais do que mero perdão. Perdão é uma coisa, justificar é outra. Então observe bem que a justificação é mais do que um mero perdão. O criminoso, no caso aí, fomos nós. Então o criminoso, perdoado ou anistiado, então continuará criminoso. Então, mas se Deus o justificar, olha aí a terminologia, mas se Deus o justificar, ele se tornará justo. Romanos 8, versículo 1, tá certo? Então, onde o apóstolo Paulo fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre isso, que a justificação é mais que um mero perdão. Porém, o criminoso perdoado ou anistiado continuará criminoso. Ou seja, nós somos pecadores arrependidos. Nós somos pecadores redimidos. Não deixou de tomar o título pecador, mas agora nós temos a justificação de Deus sobre a nossa vida, sobre você. É isso que o apóstolo Paulo está falando aos Romanos 8:1, que portanto agora nenhuma condenação há. Então não adianta o inimigo tentar te apontar, te acusar. Você fez. Mas se você se arrependeu e pela fé você creu em Jesus, você já está justificado.
Então você já está justificado. Olha só, a justificação é obtida, ela é obtida única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então a justificação ela é obtida única e exclusivamente pela fé em Jesus. Então o que é justificar? Olha só, é sentença. Então a justificação é a sentença judicial de Deus baseada no pagamento do resgate. Então Jesus nos resgatou, Jesus pagou o penhor, Jesus se tornou maldito por nós, Jesus se tornou pecador por nós. E por isso, olha só, então, Deus, através do resgate, através da redenção, através do Redentor, então Deus no seu trono celestial, tá certo, nos justificou. Olha lá, exige então o cumprimento da justiça de Deus. Então exigiu o cumprimento da justiça de Deus. Continuo. É a reação. Então a justiça de Deus, é a reação, olha só, da justiça de Deus ao Redentor. Então Deus reagiu mediante a atitude do Redentor. Uma vez que o Redentor veio, se fez homem, morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, e ascendeu, está ao Pai, então Deus reagiu com a sua justiça ao Redentor. Então Jesus não morreu em vão. O apóstolo Paulo fala isso em Gálatas 2, e o versículo 20 e o 21, que Cristo não morreu de balde, não morreu em vão. Então Deus ele reagiu com a sua justiça mediante a atitude do Redentor. Então vamos lá para você ver o que significa redenção. Redenção, como já expliquei aqui no outro vídeo, significa pagamento que liberta da escravidão. Pagamento que liberta da escravidão. É o cumprimento da justiça de Deus. Exige a figura de um Redentor que a execute. Exige a figura de um Redentor. Quem foi a figura? Foi Cristo. Então observamos. Então a regeneração faz o pecador ser declarado justo. A justificação da regeneração faz o pecador se declarar justo diante de Deus. Oh, glória a Deus! Remove a culpa. Remove a culpa. Então a justificação regeneradora, ela só não nos declara, tá certo, justo, mas ela também remove a nossa culpa. É para você que eu estou falando. A justificação de Deus, ela só não te declara justo, mas ela também remove a sua culpa. Sabe aquela consciência de que você fala, meu Deus, eu sou culpado até quando? Até onde Deus te justificar. Então se Deus já te justificou e Ele já isentou você disso, então Ele está removendo a sua culpa. Ele está purificando você. João 15, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então Jesus falou, eu sou a palavra. E se você crê em mim por fé, então Deus já te justifica. Olha só, então Deus já te justifica. Então Deus te declara justo. E automaticamente, Ele só não te declara justo, mas também como Ele remove a sua culpa. Oh, coisa extraordinária, não é verdade? Traz o perdão aos pecadores. Romanos 3, 24 e 25. Traz perdão aos pecadores. E tem mais, regeneração transforma a natureza moral do pecador. Então, a regeneração transforma a natureza moral do pecador. A regeneração transforma a natureza moral do pecador. Promove um lavar regenerador, conforme Tito 3,5. E também opera a renovação espiritual. Então, olha só, a regeneração que está atrelada à justificação, então ela só não transforma a natureza moral, mas como também ela promove um lavar regenerador, mas como também opera a renovação espiritual. Isso aqui é coisa de Deus. Então a santidade acontece em um momento e não em um processo. A santidade acontece em um momento e não em um processo. Confere ao pecador nova situação judicial diante de Deus. Oh, glória a Deus, né? Então, a santificação o que é? É um processo gradual. Então, a justificação
a justificação santificadora, ela não é um processo. Porém, agora, a santificação, ela é um processo gradual. Santificação experimental. Então tá lá aos Hebreus 12, 14, tá certo? Então, segui a paz com todos e a santificação. Então essa é a mente que nós temos que ter. Observe bem, qual foi os efeitos da justificação. Uma vez que você foi justificado, qual foi o efeito dela? O que ela causou em nós? O que ela causou em você? Observe bem, primeiro ela te deu paz. Paz com quem? Com Deus. Romanos 5, versículo 1, que agora temos paz com Deus, através da regeneração pela fé. Então temos paz com Deus. Então olha aqui, como ter paz se há inimizade? Tiago 4,4. Porém, Deus, ao declarar a justificação do pecador, então concede-lhes o perdão dos pecados. Então, na verdade, a paz aqui não foi o homem que procurou. Foi uma ação corretiva de Deus. Uma ação de aliança do próprio Deus. O apóstolo Paulo disse isso também aos romanos, que mesmo sendo nós ainda pecadores, ele entregou o seu filho por nós. Mesmo sendo nós ainda pecadores. Então Deus não esperou a gente deixar o pecado para ele enviar o seu filho e para ele atar a aliança conosco. Então Deus, se Deus fosse esperar eu e você, ele estaria esperando até agora. Mas a ação primária foi de Deus e não nossa. Por isso que o homem não tem mérito nenhum. Na verdade, o homem só tem que usar a sua fé para ser justificado diante de Deus através de Cristo Jesus, para ter paz com Deus. Então, o primeiro efeito da justificação foi ter paz com Deus. Então, o primeiro efeito da justificação é termos paz com Deus. Segundo efeito, entrada na graça. Então, a entrada na graça, Romanos 5:2. Então, por que entrada na graça? Todas as pessoas vivem por causa da graça comum de Jesus. Então, caso contrário, o Senhor já teria destruído a humanidade. Então, é o favor de Deus que permite eu e você estar vivo até hoje. É o favor de Deus, é a graça comum de Deus, é o benefício de Deus, é a misericórdia de Deus, é a justificação de Deus que nos faz estar vivo hoje, que nos faz estar em pé hoje. Tem muitas pessoas soberba, nariz empinado, acha que é muita coisa, acha que está podendo e ainda é respaldado por alguns pregadores, positivismo, pregadores triunfalistas que batem no peito. Não, é tudo por causa de Jesus. Nós temos que entender que tudo é por causa de Jesus. Deus escolheu não nos destruir, mas pelo contrário, Ele escolheu nos justificar pela ação e pela ação do seu Redentor, que é Cristo Jesus. Então Deus, Ele escolheu, tá certo, nos justificar, perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos paz com Ele. Então não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho. Olha só, tem um terceiro ponto. O efeito da justificação é a alegria. O Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche-nos de alegria, pela esperança de um dia viver na glória de Deus. Então essa é a nossa alegria. Então outra hora andava triste, andava mais batido, mas quando Jesus nos redimiu, quando Jesus nos resgatou, automaticamente fomos justificados diante de Deus. Então, automaticamente, depois de ser justificado, tivemos paz com Deus, tivemos entrada na graça e agora temos a alegria e a esperança de morar e de estar na glória com Deus. Deixa eu te contar algo aqui. Fique aqui mais uns 2 minutinhos só. Certa vez, pense você agora o ato da justificação. Eu vou ler aqui para você. Então tá aqui um script. Deixa eu dizer para você. Então, imagine um homem que foi intimado para estar numa audiência judicial.
Então ele foi para um processo judicial, pois esse homem, ele cometeu alguns crimes e ele era o réu. Observe bem, ele era o réu. Então, o que acontece? No dia do julgamento, estavam lá o juiz, que é Deus, o promotor, que é a justiça de Deus, e o advogado, que é Jesus Cristo de Nazaré. E o réu é você. E você está sentado ali no meio. Olha só, e o clima está muito tenso. Então o juiz, que é Deus, o promotor, que é a justiça de Deus, o advogado, que é Jesus Cristo de Nazaré. O clima está tenso, pois os seus crimes, os seus erros, são inquestionáveis. E o promotor, ele traz provas contundentes, incontundentes. Então a sua fala é forte. E agora o Senhor, o juiz, ele está ali já pronto para te dar a sentença. Já estava pronto para declarar palavras duras. Então já estava pronto, porque as provas estavam todas contra você. E agora? Entra o elemento surpresa. Porque na verdade, no último momento da audiência, está lá você sentado no meio. O juiz é Deus, o promotor, a justiça de Deus, o advogado é Jesus Cristo de Nazaré. Mas no último momento da audiência, o advogado apresentou uma certidão do cartório no qual dizia que um certo homem de dores, conforme Isaías 53:3, que um certo homem de dores assumiu os erros do réu. Então, o advogado apresentou um documento de cartório dizendo que um homem de dores, conforme Isaías 53:3, assumiu o lugar do réu, isentando da culpa. O juiz olhou para o promotor, que é a sua justiça de Deus. O juiz é Deus, o promotor é a justiça de Deus. Então Deus olhou para a sua justiça, olhou para o homem de dor que tomou o lugar do réu em sua culpa. Observe bem. E o juiz, olhando para o promotor, mostrou-lhe o certidão. E o promotor disse, a lei, a justiça de Deus disse, serve perfeitamente. O réu não pode mais ser condenado. O juiz, então, muito feliz, sentenciou o processo, declarando que o réu era inocente. E mais, declarou também que o réu declarou também que o réu era justo. Emocionado, o réu chegou ao juiz e disse, obrigado por me observar, por me absolver, e ainda mais por ter declarado que sou justo. Não mereço isso. Isso é demais para mim. E é verdade, respondeu o juiz. Eu estava pronto para lhe condenar. Mas é que a conduta do homem de dores, descrita na certidão, conseguiu absorver e declarar você como inocente. Oh, aleluia. Você é uma pessoa privilegiada, porque você foi inocentado por Deus. A justificação, ela faz isso. Quem acusa é o diabo. Quem desenterra passado é o diabo. O Senhor já te justificou. Erga a tua cabeça. Prossiga a viagem. O Senhor está contigo.
o Senhor removeu a sua culpa. Como disse Jesus àquela mulher adúltera, João 8:11, vá e não peques mais. A justificação, ela te livra da culpa, mas ela não fica te acoitando no erro. Então Deus, ele está falando, vá e não peques mais. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, pois com certeza Deus falará fortemente com eles. Compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe, tenha paciência, fala para eles, escute essa mensagem, pois Deus falará fortemente contigo. Meus irmãos, não esqueça de deixar o like e não esqueça de compartilhar este vídeo, e o seu comentário também é muito importante, e se inscrever. Deus te abençoe. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.